Quando há cerca de 10 anos os primeiros assentados chegaram à fazenda do Jambeiro, em Paracatu, já encontraram a casa-sede precisando de obras, vazia que estava há algum tempo. A casa histórica também era preocupação das 185 famílias, que logo a imbuíram com o nobre destino de abrigar as crianças que ali aprenderiam suas primeiras letras. Transformada em escola, assim permaneceu durante anos, com suas paredes sustentando não apenas o telhado, mas quadros negros, abecedários, rabiscos de sonhos e lembranças desenhados pelas pequenas mãos. Aos poucos, no entanto, o telhado já não conseguia mais protegê-las do sol e da chuva, e enfraquecidas, as paredes começaram a derrubar as lousas, os papéis caindo junto com o reboco. A casa que tantas histórias testemunhou ao longo dos anos desde o século XVIII e que foi uma das primeiras bibliotecas de Paracatu por conta da paixão por livros de um de seus antigos proprietários, começou a entristecer pela falta de recursos para evitar seu desgaste. As crianças foram alocadas em outro edifício, mas a preocupação com a casa não se foi com as pequenas vozes. Outras vozes mais maduras se levantaram para lembrar que a casa tinha que ser reformada para que o assentamento fosse mantido. Reformada não, descobriram logo, mas restaurada, já que, como sítio arqueológico, não pode ser demolida para a construção de uma nova, nem reformada como qualquer construção. Seria necessário um projeto de restauração específico. Quando o Instituto de Arqueologia Brasileira, o IAB, chegou ao assentamento para fazer os trabalhos de educação patrimonial referentes ao programa Batalha, descobriu, durante as oficinas realizadas, que o maior sonho da comunidade era, sim, a restauração da casa. Toda a parte de Paracatu, a memória da antiga casa do Jambeiro ainda povoa a lembrança dos moradores e as crianças têm histórias sobre seus quartos assombrados. Além disso, os adultos sonhavam em vê-la novamente produtiva, quem sabe, de alguma forma que ainda gerasse renda para a comunidade. O sonho de transformá-la em um restaurante, já que ficará bem próximo às áreas alagadas, começou a ficar um pouco mais próximo quando o IAB conseguiu o projeto de restauração da casa junto à Prefeitura de Paracatu. Uma surpresa feita no dia da entrega dos produtos de devolução social a todos os que participaram das oficinas de educação patrimonial. A surpresa foi grande, enquanto o projeto ia sendo desdobrado. O primeiro passo havia sido dado, gigante de tão sonhado, mas ainda distante do final, as obras de restauração. Historicamente rica a região de Paracatu, assim como a da Fazenda Jambeiro, com 17,6 metros de frente e 16,8 metros de lado, conta a história que a casa-sede foi erguida por Gabriel Nunes Franco e sua esposa, Maria Nunes Franco, seguindo os padrões das construções históricas do centro da Paracatu do século XVIII. Os alicerces eram de baldrame de alvenaria com pedras e acabamento em barrotes de madeira, as paredes em adobe e as telhas canal ou de goiva. A fazenda foi vendida quando o marido morreu. E os novos donos, Coronel Maximiliano Rodrigues Barbosa e a esposa Adelaide de Melo Franco e os filhos, moravam em Paracatu. Mas vítimas da tuberculose, a família acabou se refugiando de vez na fazenda por recomendação médica, local mais ventilado e frio. A casinha velha e feia foi transformada na casa atual, com as paredes brancas, o vigamento de madeira e o baldrame expostos e pintados de azul, assim como as portas, as janelas e as esquadrias de madeira maciça, azul e branco, tipicamente colonial. A filha Antonieta se apaixonou por um rapaz de Cristalina, em Goiás, o João Crisóstomo, chamado também de Tivão, que, por sua vez, se apaixonou pela casa. Os dois se casaram e foram morar em Cristalina, mas se mudaram para o Jambeiro após a morte do coronel. Lá nasceram os filhos Maria Azinha e José Neiva, e aí a casa teve que aumentar para os 13 cômodos atuais.
Com o tempo, Maria Inhazinha e seu irmão, o Dr. José Neiva, acabaram vendendo a fazenda para o seu primo Joaquim Pedro Ney, que não conseguiu mantê-la produtiva e a vendeu para a reforma agrária. As histórias que cercam a casa não povoam só a imaginação da garotada, mas habitam também a mente dos adultos, tanto daqueles que a conhecem há muito tempo, como daqueles que aprenderam a se apaixonar por ela. Uma delas é da coluna Prestes, que teria parado no Jambeiro vindo de Paracatu. Luiz Carlos Prestes teria tido que desmembrar a coluna para fugir do governo, e a parte chefiada por Siqueira Campos teria sido recebida pelo Tivão, que pediu que nenhum mal fosse feito à sua família. Ele e sua tropa passaram a noite na fazenda, comendo e conversando na sala. Homem viajado, Siqueira Campos elogiou as linhas simétricas da casa, dividida de lado a lado por 5 sequências de paredes com os cômodos espelhados, sem, no entanto, terem a mesma medida. Reza a lenda que ele olhava distraído a casa quando viu um homem grande, negro, bem forte, Luiz Jareda, funcionário da fazenda. Siqueira disse que o queria na tropa, mas Areda se negava a deixar o patrão, porque preferia trabalhar do que ajudar os outros a roubar, segundo ele. Impressionado pela audácia do capataz, Siqueira Campos pagou pelos cavalos e o convenceu a seguir com a tropa. Luiz Jareda aceitou seguir com a comitiva e conta-se que depois de passar algum tempo no caminho com a coluna, Siqueira o libertou e deu para ele uma boa soma em dinheiro. Ele então voltou para a fazenda Jambeiro, onde comprou alguns pedaços de terra e viveu o restante de seus dias. Lembra do João Crisóstomo, o Tivão, que se casou com Antonieta de Melo Franco e era lá de Cristalina, em Goiás? Pois é aí que a história das fazendas Jambeiro e Casa Branca se entrelaçam. Quando os dois se casaram, foram morar justamente na fazenda Casa Branca, que havia sido da avó paterna de João Crisóstomo, e na época chamava-se Fazenda Espanta-Porco. Quando ele e Antonieta moravam lá, tiveram um filho, o Itamar, que morreu muito novo. Não aguentando a dor, eles se mudaram para o Jambeiro. Os novos donos rebatizaram a Espanta-Porco, que logo se tornou bastante conhecida na região. A 60 quilômetros de Paracatu e a 30 da cidade de Cristalina, a Casa Branca logo ganhou destaque no meio intelectual graças à peculiaridade de seus proprietários. Ele, Francisco Botelho, era fazendeiro, mas sua esposa, Maria da Conceição Adjuto Botelho, a Dona, era filósofa, e o local mantinha intensa atividade intelectual, a começar pelos próprios filhos, 8 no total. Branca e Beatriz tornaram-se poetisas, essa última sendo ainda alta funcionária do Itamaraty na África. Lopo formou-se engenheiro agrônomo, Diogo e Pero tornaram-se filósofos como a mãe, e Vasco, Men e Egas, para não romper com a tradição da família, seguiram a vida como fazendeiros, dando continuidade ao trabalho do pai. Maria da Conceição, por sua vez, a raiz filosófica da família, dera nome, já na década de 90, à Casa de Cultura de Paracatu. Era a Fazenda da Cultura da Inteligência, como disse Oliveira Melo, em Paracatu do Príncipe e os Caminhos para os Goiáses. Na década de 50, os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai estavam de passagem em Cristalina quando o fazendeiro Vasco os convidou a uma estadia na Casa Branca, depois que o escritor disse que precisava de um lugar tranquilo para escrever Gabriela. Convite aceito, passaram alguns dias, mas apesar da beleza da fazenda, lamentaram não haver um telefone para fazerem seus contatos. Zélia Gattai descreve esses dias em suas memórias, dizendo que precisaram ir embora porque Gabriela tinha que nascer. Em seu livro Chão de Meninos, a escritora descreveu assim a passagem pela fazenda no trecho intitulado A Fazenda em Cristalina. Durante o Congresso Brasileiro de Cultura, em Goiânia, conhecemos o fazendeiro Vasco Botelho. Sabendo que Jorge procurava um lugar tranquilo para escrever um romance,
pôs à sua disposição uma fazenda de gado que possuía em Cristalina, lugar tranquilo, onde, garantia, Jorge teria a paz desejada. Convite feito, somente foi aceito um ano depois, em 1956, quando, aflita, Gabriela se impunha, querendo nascer. Aproveitando as férias das crianças, a família partiu em peso para Goiás de avião, saindo de automóvel de Goiânia para Cristalina, numa viagem de muitas horas por uma estrada de buracos e lama. Região rica em jazidas de cristal, daí seu nome, Cristalina, paramos 2 ou 3 vezes, interessados em ver de perto os montes de pedras de cristal, os homens na labuta de arrancá-las da terra. A fazenda de Várzea Botelho era realmente uma beleza. A casa, enorme e confortável, fora batida no meio de um campo com grandes árvores espalhadas, paisagem a perder de vista. Lá estaríamos em paz, distantes do mundo. Não vimos o risco de visitas inesperadas, pois como estrada daquelas, quem ia se aventurar? Uma sala isolada para Jorge escrever estava à sua espera, mas mesmo sem vê-la, a desprezou. Tranquilo, sim. Isolado, não. Onde quer que Jorge esteja, em qualquer lugar onde vá trabalhar, só fica à vontade na sala principal, na de maior circulação, de preferência na sala de jantar. E por que não, ocupando a mesa de refeições. Canta bem desacismado. Só de uma coisa Jorge sentia falta nesse retiro, de um telefone que não chamasse, mas que estivesse ao alcance de sua mão para falar com quem quisesse e quando bem entendesse. Trouxe o verso encantado. A fazenda Casa Branca teve dias de glória, inclusive com outras figuras ilustres e bastante significativas para a vida do Brasil, também fora do cenário intelectual. Contava-se que Juscelino Kubitschek, por exemplo, costumava pernoitar na fazenda a caminho da futura capital brasileira, na época da construção de Brasília. Poeira de muita estrada. Agora a fazenda já não respira ares tão importantes, nem recebe a visita de pessoas ilustres. Pelo contrário, as marcas do tempo estão cada vez mais visíveis por todos os cantos. Reforma e restauração, respectivamente, poderiam retornar um pouco da dignidade que ficaram no passado para a Casa Branca e Jambeiro, um gesto de carinho a lugares que já abraçaram a história e um trabalho de devolução social à comunidade do entorno. Cantador fez um mote de alegria que inundou meu coração. É de Minas o luar, cantador, hoje o que se vê aqui. É de Minas o luar, cantador, hoje o que se vê aqui. Poeira de muita estrada, cantador, história pra muito chão, cantador. Se achegue e fique aqui, cantador, desce as cordas da canção, cantador. Poeira de muita estrada, cantador, história pra muito chão, cantador. Se achegue e fique aqui, cantador, faz da viola coração, cantador. Cantador pegou seu rumo, diz que volta no verão. Foi canto de sabiá, cantador, hoje o que se ouviu aqui. Foi canto de sabiá, cantador, hoje o que se ouviu aqui. Cantador desavexado veio cantar hoje aqui. Canta bem desacismado, cantador, seja bem-vindo por aqui. Canta bem desacismado, cantador.